Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Marcelo, da Igreja Anglicana Reformada São Paulo. Recentemente, nós publicamos um vídeo no canal da igreja falando a respeito do batismo infantil e houve bastante repercussão a respeito daquilo que nós falamos. E hoje, nesse vídeo, eu quero analisar algumas objeções que nos foram apresentadas ou enviadas ao longo dessa última semana. E eu quero que você segure aí, porque no finalzinho do vídeo, para concluir, eu trago a palavra de um pastor batista muito famoso, um texto dele onde ele bate firmemente contra a tradição da igreja, a tradição nossa que já tem 2000 anos, simplesmente isso. Ele bate muito forte, é um direito que ele tem, a tradição anabatista também não é de se jogar fora, tem 500 anos, 500 e poucos anos, mais ou menos, né? Depende aí de como você vê a história, mas é basicamente isso. A igreja sempre batizou crianças, teve um ou outro movimento na igreja que era contra, mas a igreja mantém firme essa tradição até hoje, e os anabatistas surgiram questionando. Enfim, não vamos desmerecer ninguém por causa disso, tá certo? Mas eu trago a palavra de um pastor batista no finalzinho, que eu vou ler para vocês. Ele bate firmemente, e eu selecionei isso que ele diz exatamente para mostrar como é frágil o argumento anabatista, como é frágil esse questionamento que se faz contra a doutrina da igreja de batizar não apenas indivíduos, mas famílias inteiras, né? Nós que acreditamos aí no pacto que Deus fez com Abraão, como comentamos lá no primeiro vídeo, tá certo? Para começar, eu quero ler com vocês um pequeno trecho da Confissão de Fé da Igreja Anglicana, que são os 39 artigos da religião. Você pode conhecê-los no site da Igreja Anglicana Reformada, e também no meu site, o blog Olhar Reformado. É só jogar no Google aí que você vai encontrar e achar o link com a nossa confissão de fé. Pois bem, o artigo 27 da nossa confissão de fé, eu vou ler para vocês aqui, diz o seguinte: o batismo não é só um sinal de profissão e marca de diferença, como que se distinguissem os cristãos daqueles que não são cristãos. Ou seja, o batismo já começa por aí, não é apenas um símbolo, como muita gente ensina. Os batistas ensinam, os pentecostais, em sua maioria, também ensinam que o que é o batismo? O batismo é um símbolo, um ritual simbólico e nada mais. Não é. Mas é o que também? É um sinal de regeneração ou novo nascimento, pelo qual, como que por instrumento, ou seja, é um meio de graça, aqueles que recebem o batismo devidamente são enxertados na igreja, fazem parte da igreja, estão passando a fazer parte do pacto. As promessas da remissão de pecados, da nossa adoção como filhos de Deus pelo Espírito Santo, são visivelmente marcadas e seladas. A fé é confirmada e a graça é aumentada. Bom, o batismo das crianças, continua, né, a confissão de fé, os 39 artigos, deve conservar-se na igreja conforme a instituição de Jesus Cristo. Tá certo? Então nós aí, a igreja cristã, a igreja histórica, mantém essa tradição há 2000 anos já. Tá certo? E isso é o que nós acreditamos, como anglicanos. Nós temos essa fé, nós temos esse compromisso de batizar os nossos filhos e criá-los na fé cristã, criá-los segundo a lei de Deus. Um costume que não é praticado hoje por muita gente, é influenciada pelo movimento anabatista. São herdeiros dos anabatistas, e no Brasil, infelizmente, na América Latina, é muito forte esse sentimento. Então, normalmente quando você fala de evangélico no Brasil, você fala de gente que, dentre tantas coisas, também não pratica o batismo infantil. É claro que existem muitas tradições evangélicas reformadas que praticam o batismo infantil, como o metodismo, o luteranismo, o presbiterianismo, o anglicanismo e outros ramos da fé cristã evangélica, tá certo? Bom, mas vamos lá. Algumas objeções que eu recebi, ou que eu li no Face, principalmente,
contra o nosso primeiro vídeo, que defendia o batismo infantil. Bom, o primeiro que eu selecionei aqui e não coloquei em ordem de importância, tal, só fui colocando aqui e mandei para o Dropbox para ler para vocês e comentar. Bom, o primeiro diz assim: o batismo infantil foi criado pela Igreja Católica Romana e nisso ela foi seguida nesse erro pelas igrejas da Reforma. Então basicamente está dizendo o seguinte, que quem criou o erro, né, porque eles acham que é um erro do batismo infantil, foi a Igreja Católica Romana. E quando houve a Reforma melhorou muito, rejeitou muitos erros, mas o erro do batismo infantil a Reforma não questionou, não mexeu. É tanto que Lutero nunca foi rebatizado, Calvino nunca foi rebatizado, John Knox, tanta gente como Cranmer, Latimer e tantos outros heróis da Reforma, mártires da Reforma, gente que, se existe evangélico hoje, existe evangélico porque essa galera lá atrás deu a vida. Cranmer, por exemplo, foi martirizado, foi queimado vivo para defender a fé que nós pregamos hoje. Esse pessoal nunca foi rebatizado. Esse pessoal foi batizado na Igreja Católica Romana, né, ligada a Roma, e nunca ninguém ordenou que essa gente fosse rebatizada. Depois, como eu já disse, vai surgir o movimento anabatista e dizer que toda aquela galera, toda aquela gente, todos aqueles heróis da fé estavam errados, estavam em apostasia, negando aí, então, 1500 anos na época da história do cristianismo. Então, essa ideia é muito popular, né? Que a igreja apostatou, criou o batismo infantil e que a reforma não foi completa nesse sentido. Isso não é verdade. Primeiro, que o batismo infantil é praticado desde os primórdios do cristianismo e você pode ver isso nos pais da igreja, na história da igreja. Para você dizer que isso foi invenção posterior, quando a igreja entrou numa idade assim de trevas, uma idade assim que começou a entrar muito misticismo na igreja, você tem que simplesmente colocar uma venda nos olhos e não olhar para o passado, né? Essa história que foi Roma que inventou o batismo infantil é completamente falsa. Aliás, quando a gente fala em igreja católica romana, a gente já está falando uma contradição. Porque a igreja católica não pode ser romana, brasileira, inglesa, nada disso. A igreja católica é a igreja universal, é a igreja de Cristo, né? Então ela não pode ser romana. E é por isso que no outro vídeo eu disse que nós, anglicanos, por sermos reformados, somos muito mais católicos do que o católico romano. Porque o católico romano ferrenho, ele acha que a igreja é Roma. Se você está fora de Roma, você está o quê? Fora da igreja. Então ele está negando, na verdade, a catolicidade da fé cristã. Então nós reformados somos, e principalmente os anglicanos, somos muito mais católicos, respeitamos muito mais a universalidade do cristianismo, a universalidade da fé cristã, do que muito daquilo que se diz de igreja católica romana, porque católico romano em si já é uma contradição de termos, tá certo? Não foi o romanismo que inventou o batismo infantil. Você pode continuar não acreditando na validade do batismo infantil, mas isso não te dá o direito de falsificar a história do cristianismo, tá certo? Bom, há uma segunda objeção, é o seguinte, diz assim: o batismo infantil não é ensinado no Novo Testamento. Bom, aí depende do que a pessoa está dizendo, está querendo dizer. Porque, por exemplo, a doutrina da Trindade, como aparece nos credos da igreja, também não é encontrado literalmente no Novo Testamento, né? Em nenhum momento o Novo Testamento diz assim: olha, nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, consubstancial, né? Não aparece isso como está nos credos, não. O que nós vemos no Novo Testamento é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas só existe um único Deus. Então não pode haver três deuses. Existe um Deus, e esse um Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então nós não podemos acreditar no triteísmo.
Tá certo? Por outro lado, o Pai não é o Filho não é o Pai e nenhum dos dois é o Espírito Santo. Então nós também não podemos dizer, como ensinava Sabélio, que é simplesmente uma pessoa com 3 nomes diferentes. Sobra pra gente o quê? A opção da igreja, que é, existe um Deus e esse Deus subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O nome disso é o quê? A igreja inventou um termo técnico para isso, que é o quê? A doutrina da Santíssima Trindade. Agora, a palavra e a própria definição de trindade não é bíblica, não está nas Escrituras. Mas a doutrina é bíblica. Por quê? Por inferência. Nós podemos inferir isso das Escrituras Sagradas e expressar essa doutrina na limitação da nossa humanidade, na nossa fraqueza, né, do nosso intelecto, nós expressamos isso. Da mesma forma, batismo infantil. Não existe lá, em nenhum momento, a expressão batismo infantil nas Escrituras Sagradas, mas nós encontramos que famílias inteiras eram batizadas no Novo Testamento. Esse é o padrão mais visível no Novo Testamento. A pessoa se convertia, um pai de família, uma mãe de família se convertia, a pessoa e a sua família também se convertiam. A gente tem 4, 5 exemplos disso no Novo Testamento. Vai-se alegar que em nenhum desses textos, e é verdade, afirma explicitamente que existiam crianças naquela família. Mas existe o outro lado dessa história. Ao mesmo tempo que o texto em nenhum momento afirma haver crianças, o texto, nenhum deles, nega que as crianças estavam lá. E até pelo contexto social daquelas famílias, nós sabemos que é praticamente impossível não existirem crianças naquele contexto. E mais impossível ainda que, as havendo, o Novo Testamento nada diga da proibição, da suposta proibição de que as mesmas passassem pelas águas do batismo. Não faz o menor sentido. Faz muito mais sentido o contrário. Por quê? Porque a teologia do Novo Testamento, e você vai ver isso especialmente com o apóstolo São Paulo, é que o batismo é o sinal visível da entrada da pessoa no pacto. E qual pacto? O pacto feito com Abraão, que era feito com Abraão e com toda a sua descendência. Tanto que Paulo vai dizer justamente isso, como nós afirmamos no vídeo anterior. O cristão não precisa ser circuncidado. Por quê? A prova de que ele faz parte do pacto, a prova visível, externa de que nós fazemos parte do pacto, é que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Então, pela lógica, pela inferência, é muito mais natural, e a igreja entende isso há 2000 anos, é que toda uma família cristã possa ser batizada pelo ministro devidamente ordenado. Tá certo? Quem nega isso é que tem que provar que naquelas casas não havia crianças. Quem nega isso precisa provar que Deus mudou o pacto dele com Abraão. E eu coloquei o vídeo, fiz esse desafio no Facebook, fiz esse desafio no vídeo, ninguém respondeu ainda que Deus mudou o pacto, que o pacto foi alterado, ninguém provou isso ainda. Agora, eu provei pelas Escrituras, a igreja prova pelas Escrituras que o pacto é o mesmo. Tá certo? Então é muito mais lógico, muito mais natural nós seguirmos a fé da igreja. Tá certo? Agora, isso é algo, por exemplo, que eu vejo em Atos 16:30, quando o carcereiro lá, quando os apóstolos são libertos na prisão, ele tenta se suicidar e o apóstolo impede. Aí eles perguntam assim, ele pergunta assim para eles: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu preciso ser salvo para me salvar? E Jesus Cristo fala: crer e ser batizado, né? Aquele que crê e ser batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o que eu preciso fazer para ser salvo? E o batismo não salva, tá certo? Mas o batismo é um meio da graça, é necessário, tá certo? Se um cristão, alguém que realmente nasceu de novo, não pode se recusar ao batismo. E o rapaz pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E o que eles respondem? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e quem mais? Você e a sua casa. É a promessa abraâmica. Eu faço um pacto com Deus e toda a minha família
passa a fazer parte desse pacto. Não significa que todos os membros da minha família, todos os meus filhos, meus netos, vão obrigatoriamente ser salvos por causa desse pacto. Mas elas visivelmente passam a fazer parte dessa aliança que eu fiz com o Senhor. Por quê? É uma promessa para mim e para os meus filhos. É uma promessa para toda a família. Por isso a igreja sempre batizou a família inteira. A menos, é claro, que existisse alguém naquela família que se recusasse ao batismo. Aí é outra história. Tá certo? Então esse é o padrão do Novo Testamento. O camarada ou a mulher se converte, a pessoa e a sua família é batizada nas águas pela igreja. Tá certo? Uma terceira objeção diz o seguinte: crianças não podem ser batizadas porque o batismo infantil é por aspersão. Esse é o argumento mais fraco que eu vi no Facebook lá que me mandaram. Tá certo? Diz assim: olha, o batismo verdadeiro é por imersão. Ou seja, você pega o camarada e mergulha ele completamente nas águas. Esse é o batismo verdadeiro. A criança é batizada por aspersão. Normalmente as igrejas que batizam criança batizam por aspersão ou por infusão. Então esse batismo é errado porque tem que afundar na água. Bom, esse é o pior argumento, a pior defesa do credo do batismo que me mandaram. Porque há dois erros nele. Primeiro, ele nega a importância e o costume da igreja de batizar as famílias inteiras. Então eles negam o batismo infantil. É o primeiro erro. Impedir que as crianças passem pelas águas do batismo. E o segundo erro é achar que o batismo só é válido se feito por imersão. Em nenhum momento as escrituras afirmam que o batismo só pode ser feito por imersão. Ele pode ser feito por imersão. Inclusive no catecismo da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, o nosso catecismo maior, que nós chamamos de catecismo do século XXI, tem lá a opção, o batismo por imersão, o batismo por aspersão. Para a gente é válido os dois, não faz a menor diferença. Tá certo? Agora, não é obrigatório que seja por imersão, assim como não é obrigatório ser por infusão ou ser por aspersão. Tá certo? Infusão, aspersão, imersão, para nós não faz a menor diferença. Uma igreja que obriga a pessoa ou que só valida um batismo por imersão está indo além do que as escrituras nos ensinam. Pode fazer isso alegando defesa das escrituras, mas na verdade está indo além do que a escritura ensina. Tá certo? Isso é um outro debate, é um outro assunto. Eu não quero aqui entrar nisso muito detalhadamente, mas eu separei 2 versículos para vocês verem como essa birra contra a imersão não faz, contra a aspersão não faz o menor sentido. Por exemplo, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, o pessoal fala com Jesus a respeito dos judeus que eles nunca comiam sem antes serem batizados. Olha que interessante. Olha, eles não comem, eles não sentam à mesa para comer antes de serem batizados. Na tradução, em algumas traduções, diz assim, eles não comem antes de se lavarem. E outras traduções vão dizer, eles não comem antes de se aspergirem. Mas o termo grego é batizado. Né? Agora, ninguém acredita que antes de comer eles pulavam numa piscina ou tomavam um banho de rio. Não faz o menor sentido. Né? A pessoa toda a casa tinha que ter uma piscina para o cara comer só depois dele dar um mergulho. Não faz o menor sentido. Mas o termo é batizado, porque ele simplesmente ia lá num tanque, pegava água e jogava no rosto, jogava nas mãos, se lavava. Por quê? Porque a ideia do batismo não é ser sepultado, a ideia do batismo não é ser mergulhar por completo na água, não. A ideia do batismo é passar por uma lavagem. Você se lavou. E o símbolo do batismo é isso, é a regeneração. Você sendo lavado dos seus pecados. Pode ser por imersão, pode ser por aspersão também, que é só jogar água sendo jogada sobre você. E isso está no Novo Testamento, como eu disse aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 4. Se alguém quer brigar, brigue com Marcos, que usou o termo batismo lá, e brigue com os léxicos gregos também. Fique à vontade para isso. Outro exemplo que eu tirei do Antigo Testamento, da versão grega, a versão de 70, a Septuaginta, que é Daniel 4, versículo 25. Esse texto é interessante. Diz que Nabucodonosor foi batizado. O termo lá é batizado. E ele foi batizado aonde? No quê? Que tipo de água? O texto vai dizer que ele foi batizado, tá na versão grega que Jesus usava, que os apóstolos usavam,
que os judeus usavam no primeiro século. Antes, aliás, bem antes do primeiro século, já usavam. E ele foi batizado em quê? Nabucodonosor foi batizado nas gotas do orvalho. Ele foi batizado no orvalho. Orvalho o quê? São gotas. Quem é que pode defender hoje que Nabucodonosor foi imerso, mergulhado nas gotas do orvalho? Não faz o menor sentido. Então muitas vezes o pessoal batista fala assim, mas o termo imersão só pode significar, o termo batismo só pode significar imersão. Não faz o menor sentido lógico, não faz o menor sentido gramatical, léxico, pode revirar aí, não faz sentido. Tem que ir muito contra o que está escrito para defender uma coisa assim. Não que eu ou a igreja anglicana seja contra o batismo por imersão. Somos completamente a favor. Somos contra quem acha que só é válido o batismo por imersão. Tá certo? Uma quarta objeção diz o seguinte, olha que interessante. O batismo infantil sugere que alguém possa ser abençoado espiritualmente pela fé de outra pessoa, mas a fé deve ser pessoal. É verdade, a fé deve ser pessoal. Especialmente quando a gente fala de salvação, né? Você não pode ser salvo pela fé de outra pessoa, no sentido de salvação de ir para o céu, não pode. Mas eu adorei essa objeção, porque é exatamente isso que nós ensinamos. Não em relação a ser salvo pela fé do meu avô, do meu pai, do meu bisavô, seja lá de quem for, mas eu posso ser, você pode ser ricamente abençoado espiritualmente com as bênçãos do pacto pela fé dos seus pais. Assim como os meus filhos certamente serão ricamente abençoados pelas promessas do pacto por causa da minha fé. Isso é promessa bíblica. Para negar isso, a pessoa precisa, e é por isso que eu adorei essa objeção, porque é exatamente isso, a pessoa está negando todas as promessas que o pacto fez para os cristãos, fez para a igreja. A pessoa está negando a Bíblia, está negando as Escrituras. Tá certo? É exatamente isso. Pela fé dos pais, os filhos se tornam membros do pacto e tornam-se passíveis das bênçãos espirituais, a menos que, quando crescidos, eles apostem da fé. Se eles se apostatarem da fé, aí problema deles, eles podem fazer isso, né? Agora, o pacto que Deus fez com Abraão, como a gente viu no primeiro vídeo, prova definitivamente, acima de qualquer dúvida, de qualquer contestação, que a fé do pai, a fé de uma pessoa pode abençoar e vai abençoar a vida de outras pessoas, especialmente a vida dos seus filhos. Isso é promessa de Deus. É promessa feita pelo Evangelho, tá certo? Agora, a pessoa pode abandonar a fé depois e receber as maldições do pacto. Isso ela pode fazer. Porque o batismo não salva a pessoa automaticamente, tá certo? O batismo é um selo da realidade interna. Se a realidade interna não aconteceu, o selo não vai ter valor. Não valor para salvar a pessoa. Então, ela abandona a fé depois de crescida e vai sofrer as sanções, as maldições que o pacto traz. Porque o pacto traz bênção e traz maldições também. Tá certo? Agora, olha só. O que São Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, e que prova isso também, que os filhos são abençoados, eles são santificados para Deus, eles são separados para Deus. Os seus filhos cristãos, os seus filhos, eles são propriedade de Deus. Por quê? Independente de se eles ainda têm fé ou não. Por quê? Por causa do pacto que Deus fez com você, o pacto que você fez com Deus. Todos os seus filhos são propriedade do Senhor. Olha o que São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. Por que nós não batizamos um marido descrente? Porque aí ele é um adulto, ele só pode ser batizado se ele confessar a fé. Então, por mais que ele também seja propriedade do Senhor, e ele é propriedade do Senhor, ele não pode ser batizado porque ele é adulto. Tá certo? E aí, no caso, o Novo Testamento vai dizer bem claramente que essa pessoa precisa primeiro fazer a profissão de fé dela. Então, mas ele é propriedade do Senhor. O marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, se não fosse assim,
os seus filhos serão imundos, mas agora eles são santos. Então a minha fé santifica os meus filhos, todos eles. E por isso nada impede que eles sejam considerados membros da igreja, membros do pacto. E se eles são membros da igreja, são membros do pacto, eles podem então receber o sinal externo desse pacto, ainda que depois eles possam negar a fé. Tá certo? Aí isso nos leva à quinta objeção, que diz o seguinte: crianças não podem ser batizadas porque o batismo só pode ser dado a quem tem fé. Tá certo? Então muita gente vai dizer o seguinte, que o Novo Testamento, sempre quando fala do batismo e a necessidade de ter fé. Ou seja, aquele que crê e for batizado será salvo. O cidadão chega para o evangelista e diz: olha, o que me impede de ser salvo? Aí o evangelista diz: você crê? Creio, então nada te impede. Né? Vamos batizar você. Tá isso em Atos dos Apóstolos. Tá certo? Agora, a grande questão que essas pessoas esquecem é o seguinte, é que o Novo Testamento e a pregação apostólica, eles eram pensados para pessoas adultas. Os apóstolos não estavam falando com crianças, eles estavam falando com adultos, com pagãos, com judeus. Então eram pessoas que o apóstolo não colocava uma banheira no meio da rua e pegava a pessoa pelo cabelo e jogava dentro da banheira, ou jogava dentro do Rio Jordão, jogava dentro de uma fonte, de uma piscina, seja lá do que fosse. Não era assim que funcionava e não é assim que funciona. Eu batizo crianças, mas eu não saio por aí pegando adulto e jogando dentro da piscina, ou saio com uma garrafinha de água jogando água na testa das pessoas na rua, não. Como é que uma pessoa adulta pode ser batizada? Ela pode ser batizada se ela quer, se ela acredita na religião cristã, se ela acredita em Jesus Cristo, se ela aceitou a religião, aí sim ela pode ser batizada. Fora isso não faz o menor sentido. Então é óbvio que quando os apóstolos falavam com um camarada que tinha 40 anos para ele ser batizado, ele perguntava se o camarada tinha fé. Isso é óbvio, até eu faço isso, eu batizo criança. Isso, quando eu exijo que um adulto que está chegando, um adulto pagão que está chegando na igreja, que ele primeiro confesse Cristo para depois ser batizado, isso em nenhum momento exclui, não tem nenhuma relação com o batismo infantil, são coisas completamente diferentes, são coisas completamente distintas. Agora, olha que interessante, quando a pessoa diz assim, olha, Jesus Cristo disse, aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus Cristo está dizendo que para ser batizado precisa crer. Mas a pessoa esquece de um detalhe aí. Se esse versículo exclui as crianças do batismo, então esse versículo obrigatoriamente, necessariamente, precisa excluir as crianças da salvação. Porque se para ser batizado é preciso ter fé, e o texto diz que para ser salvo também precisa ter fé, então como é que você pode negar o batismo à criança, porque ela ainda não tem capacidade de crer, e ao mesmo tempo ensinar que ela vai ser salva, se ela não tem fé nem para ser batizada? E o batismo não salva. Olha a incoerência desse argumento. Se crer e ser batizado será salvo, se a pessoa não pode ser batizada porque não creu, como é que ela pode ser salva? Então, se essa incapacidade de crer exclui a criança do batismo, então obrigatoriamente exclui a criança da salvação. E eu não conheço nenhum pregador, por mais radical que seja no seu anabatismo, que ensine que as crianças não vão ser salvas pelo Senhor, até porque o Senhor deixa muito claro que elas pertencem ao Senhor. Tá certo? Quanto mais crianças, filhas de pais cristãos, que de um modo muito especial são, segundo a promessa que Deus fez a Abraão, e é repetida no Evangelho, é confirmada no Evangelho, eu desafio qualquer um a provar que não, essas crianças fazem parte do pacto, fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão e renovou conosco através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que um judeu no Antigo Testamento falasse que não ia circuncidar a criança porque a criança não tinha fé. É a mesma coisa, seria a mesma tolice. Por quê? Porque a circuncisão também exigia fé. Se você fosse um pagão, você fosse uma pessoa
não convertida à nação de Israel, e você quisesse entrar para o povo de Deus, o que você tinha que fazer? Tinha que confessar a fé e depois você era circuncidado. Era um símbolo de fé também. Era um sinal do pacto, era uma aliança, um pacto que o homem fazia com Deus, Deus fazia com o homem, então exigia fé. Mas os filhos já nasciam no pacto. Eles tinham o direito de terem então o sinal do pacto. É o mesmo argumento, né? A exigência de fé não exclui as crianças do batismo, assim como não excluía da circuncisão e não exclui da salvação. Guarda isso na sua cabeça, tá bom? Para terminar, tem outras objeções lá, mas o vídeo já está com 30 minutos, eu já vou pular para o finalzinho, porque é bem cansativo, né? Ver alguém falando tanto tempo. Então, para o finalzinho aqui, eu separei algumas palavras de um site batista fundamentalista, do pastor batista David Cloud. Eu creio que quem conhece aí o meio batista sabe de quem eu estou falando. É um pastor batista fundamentalista dos Estados Unidos. Tem o artigo dele na internet, no site chamado solaescritura-tt.org. É um site, aliás, que tem conteúdo até interessante, né? Mas olha o que ele diz. Ele está batendo lá firmemente contra o batismo infantil. Aí no finalzinho ele sai com uma pérola maravilhosa. Ele diz assim: as crianças são eternamente salvas se morrerem em infância tenra, se morrerem bem novinhas. O caso do filho de Davi ilustra isso. Após a morte do seu filho, Davi disse que ele um dia iria ter com ele, segundo Samuel 12, 22 a 23. Isso mostra a certeza de Davi de que o bebê estaria salvo com Deus. Se isso era verdade para os filhos dos santos do Antigo Testamento, certamente é verdade para os crentes do Novo Testamento. Perfeito! Perfeito, maravilhosamente perfeito. Só que isso contradiz todo o artigo que ele acabou de publicar. Contradiz toda a teoria batista. Por quê? É justamente isso. Se o pacto valia no Antigo Testamento, como é que não pode valer no Novo? Se o pacto é o mesmo, se ele usa para provar que as crianças são salvas um argumento do Antigo Testamento, como é que pode mudar isso no Novo? Não faz o menor sentido. Não tem a mínima lógica isso. E a primeira parte, melhor ainda: as crianças são eternamente salvas se morrerem na infância tenra. Mas ele diz que essas crianças não podem ser batizadas porque não têm fé. E o texto diz que crê e ser batizado será salvo. Faz sentido. Você excluiu a primeira parte, a segunda parte, a primeira parte, que é o batismo, e permitiu a outra parte, a terceira, que é a salvação. Não tem a primeira, que é o crer, então não pode ter a segunda, que é o batismo. Mas pode ter a terceira, que é a salvação. Não faz sentido nenhum isso. Ou seja, o camarada não está só indo além da escritura, ele está cortando a escritura no meio. Ele está fazendo uma cirurgia na escritura, tirando aquilo que ele não quer para justificar o seu preconceito, para justificar a sua teoria que simplesmente contradiz 2000 anos de teologia cristã. Tá certo? Olha, eu desejo toda a paz, todo o amor do mundo aos meus irmãos batistas, pentecostais, todos os herdeiros dessa teoria anabatista, mas olha, com toda a sinceridade no meu coração, com toda a sinceridade. Mas, apesar de todo o respeito, de todo o amor, todo o carinho que eu tenho por vocês, e o desejo de caminhar com vocês, de trabalhar com vocês, a teoria de vocês não faz o menor sentido, seja lógico, seja histórico, especialmente do ponto de vista bíblico. Tá certo? Um forte abraço, espero que vocês se interessem por conhecer mais sobre a espiritualidade anglicana. Quero convidar você a estar comigo na Igreja Anglicana Reformada São Paulo. Entra no Face, veja todos os contatos que temos, as formas de você nos encontrar. O nosso site está em reforma, tá certo? Mas eu espero você para celebrar o Senhor conosco, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e bem.